Olá, muito bom dia para todos vós nesta manhã. Convosco está Joaquim Paulino e quero compartilhar convosco uma série de ensinamentos da Palavra de Deus, que penso que serão de muito benefício, e não apenas o conhecimento, mas o conhecimento da Palavra aplicado à vida certamente nos dará sabedoria de vida. E começando num tema, quanto a mim, interessante: qual a condição do homem? Deus tinha uma razão muito especial para a criação da humanidade. Tinha um plano, um propósito maravilhoso para ela. Como Deus é amor, Ele desejava que as suas mentes e corações fossem semelhantes a Ele, com quem pudesse compartilhar a sua vida. E por isso mesmo criou o homem à sua imagem, conforme à sua semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isto no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas Deus criou muitas coisas maravilhosas. Antes de criar os céus e a terra, entre estas criações estão os anjos, seres espirituais que tinham o propósito de cumprir a vontade de Deus. Os anjos adoram a Deus e servem-no continuamente. O livro do Apocalipse diz-nos, que Apocalipse 5, verso 11 e 12 diz: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Mas houve também um ser angelical, de nome Lúcifer, um dos líderes angélicos, entendeu o plano de Deus e para que propósito Deus estava criando o homem. Então ficou contra esse mesmo plano e rebelou-se contra Deus, pois ele queria estar acima de Deus, queria a posição e a autoridade que Deus havia planeado para a humanidade. Queria reinar sobre toda a criação e acima do trono de Deus no céu. Mas quando isso aconteceu, quando este ser se rebelou, Deus expulsou-o do céu. E cerca de um terço dos anjos do céu se uniram à sua rebelião, sendo expulsos juntamente com Lúcifer. Apocalipse 12, verso 4 diz: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Lúcifer foi lançado fora do céu e é conhecido como Satanás, como o diabo. Satanás, adversário, diabo, acusador. Separado da glória de Deus, o Criador perdeu a formosura e a luz. Este ser, quando ficou separado da glória de Deus, perdeu a sua formosura com que antes se vestia, convertendo-se numa criatura maligna rodeada de trevas. Os anjos que caíram com ele, aqueles que acreditaram no seu plano, também perderam a sua glória e se converteram em demónios e espíritos maus. Todavia, a ambição perversa de Satanás não mudou logo. Não mudou e logo começou a traçar um novo plano para usurpar o trono de Deus e saiu para conquistar o homem que Deus havia criado. Acontece como terceiro ponto a tentação. Deus deu tentação ao primeiro casal. Deus deu ao primeiro casal, Adão e Eva, a autoridade para reinar sobre toda a terra e para que a mantivesse debaixo do seu domínio. Deus plantou duas árvores especiais no jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam, e Deus lhes chamou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Isto em Gênesis capítulo 2, versículo 9. A árvore da vida representava a vida e a autoridade de Deus na vida deles. E ao comerem do seu fruto, Adão e Eva seriam cada vez mais cheios da fortaleza, do amor e da glória de Deus. Havia também outra árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Representava a vida e a autoridade de Satanás. E enquanto Adão e Eva não comeram deste fruto desta árvore, estavam a salvo.
tanto da influência de Lúcifer como dos espíritos malignos que povoavam a terra. O domínio de toda a criação sempre estaria nas suas mãos, se obedecessem àquilo que Deus lhe tinha dito, ao seu amado Criador. Mas, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, 16 e 17, diz: E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é a tragédia que aqui acontece? Satanás enganou a Eva e lhe disse que a árvore da ciência do bem e do mal não era realmente má, como Deus tinha dito, mas ao contrário. Se comessem do seu fruto, os seus olhos seriam abertos e seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela caiu na mentira e comeu do fruto. Adão também sabia que era mentira, mas comeu do mesmo fruto dessa árvore. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, diz 1 Timóteo 2,14. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Qual o resultado disto? Desta escolha? Através daquele simples ato de pecado é desobediência, o homem perdeu a glória de Deus, perdeu o domínio que exercia sobre a criação. Então, o inimigo de Deus, o inimigo do homem, o adversário, tomou o trono que pertenciam a Adão e Eva, para exercer o seu reino de terror, de destruição e morte sobre a terra e sobre os seus habitantes. Portanto, como Romanos 5,12 diz: Portanto, como por o homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso todas as gerações que sucederam a Adão e Eva herdaram a sua natureza caída. Todos pecaram e todos têm caído. E todos estão debaixo do poder de Satanás. Verdade é que todos os homens que nascem nesta terra, neste mundo caído, quando eles nascem, eles estão separados de Deus. Porque nascem debaixo do domínio do inimigo, do domínio de Satanás. Efésios 2:1 e 3 diz: E vos vivificou, juntamente estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É por isso que o coração das pessoas de todo o mundo, de todas as partes, não importa a nacionalidade, não importa em que país tenham nascido, todos os corações dos homens que têm vindo ao mundo, que têm chegado aqui, todos eles se mostram cheios de idolatria, cheios de imoralidade, cheios de maldade. Todos os homens tornaram-se loucos. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que realmente os homens, Romanos 1, verso 22, a começar, diz: Dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A idolatria. O homem idolatra-se. O homem ama-se a si mesmo. Da imoralidade. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
a maldade. No mesmo texto de Romanos 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Assim está a humanidade caída sem Deus. Mas Deus que é amor, Deus que é cheio de misericórdia e graça, Deus não abandonou o homem por causa da sua falha e da sua desobediência, mas sim colocou o plano da salvação em prática, o plano de salvar o homem do poder do diabo, de tornar a colocá-lo no seu lugar inicial de filho e poder compartilhar o seu trono com ele. Assim começou a preparar o mundo para a vinda do Messias, o Salvador da humanidade. Quem é este? Este é o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 22, começando a ler, diz que porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Primeiro é Cristo, o unigênito, o primogênito de Deus. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo ficou debaixo. E tudo ficou sujeito a Jesus Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que exceptue aquele que lhe sujeitou todas as coisas, Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E a pergunta nesta manhã, e tu, meu amigo, tu, minha amiga, a quem queres estar sujeito? A quem queres tu servir? Àquele que te quer matar e enganar? Ou a Jesus, o unigênito, o Filho de Deus, que já veio, que já pagou o preço, aquele que te ama, aquele que veio do céu, aquele que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o homem, aquele que tem tido compaixão de ti e que de braços abertos te quer acolher no seu seio, aquele que te tem dado novamente uma oportunidade, aquele que te quer colocar novamente na autoridade sobre o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus. Porque estando em Jesus, quando tu e eu estamos em Jesus Cristo, está em mim e eu em vós. Quando nós estamos em Cristo Jesus, teremos vitória. E a palavra de Deus nos declara que seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, o Senhor. E terminando digo, em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Caro amigo, realmente Deus tem um plano maravilhoso para ti, Deus tem um plano maravilhoso para nós, todos aqueles que nele crermos. Quem crer e for tomado pela sua palavra, quem crer e for repassado pela palavra de Deus, será salvo. Deus ricamente vos abençoe. Convosco Joaquim Paulino, desde a cidade de Elvas. Até amanhã, se Deus quiser.